Você integra a equipe de planejamento, assina um estudo técnico preliminar e um termo de referência. Contratação acontece, o contrato é executado por outras pessoas e anos depois, o TCU bate na sua porta cobrando um dano de R$ 4.700.000. E aí, você paga? Essa é exatamente a pergunta que o plenário do TCU acabou de responder. No caso em que a administração comprou uma ferramenta de tecnologia que 18 meses depois ninguém usava e ninguém sabia operar. Explicando a jurisprudência, a gente pega a decisão no tribunal e traduz para o nosso dia a dia na licitação. Nesse episódio você vai entender até onde vai a responsabilidade de quem elabora o ETP e o termo de referência, o que rompe o nexo de causalidade entre planejamento e dano, e qual é o documento que, nesse caso, salvou 2 servidores de um débito milionário. Vamos aos fatos. Em 2016, uma fundamentação pública federal contratou por R$ 4.700.000 uma solução de mascaramento de dados sensíveis. Um pacote de tecnologia composto por licenças de software, 2 cursos de treinamento, um serviço de operação assistida. Vem a auditoria do TCU, chegou e encontrou uma cena constrangedora. Vamos colocar aqui no slide. No texto do acórdão, ficou claro que a equipe de auditoria verificou que, 18 meses depois da aquisição das licenças, a ferramenta não estava em uso efetivo, nenhum servidor da entidade sabia operar a ferramenta ou a utilizava nas suas rotinas de trabalho. E isso, claro, são graves falhas no planejamento da contratação que resultaram na aquisição de um objeto que é desnecessário e não utilizado. Ou seja, pagou-se por licença, curso, operação assistida, suporte de uma ferramenta que nunca entrou em produção. O cenário normativo, para situar quem está começando aqui. Tomada de contas especial é um processo em que os tribunais de contas usam para apurar dano ao erário e apontar responsáveis. E aí pode condenar em débito mandando devolver o dinheiro e também nas sanções de multa ou outras mais pesadas. A pergunta central de qualquer tomada de contas é nexo de causalidade. Qual foi a conduta do agente e qual a conduta do agente, qual o dano e o que liga a conduta do agente ao dano, que é o nexo de causalidade. Aqui entra a figura que dá a estrutura desse episódio, a equipe de planejamento. Quem elabora ETP, termo de referência. Na lei 14.133, esses artefatos estão lá. Eu detesto o nome de artefatos, parece que a gente está com a legislação nova, mas está contratando um negócio do tempo dos faraós, né? Eu gosto de falar documentos, artefatos me remete velharia, antiguidade, e nós estamos com a legislação nova que exige da gente pensamento novo. Chamar de artefato não ajuda em nada. Mas no caso concreto a gente está falando de um contrato que ele é de 2016, só que a lógica transplanta direto para o nosso regime atual. A cadeia processual foi a seguinte: no acórdão 1435 de 2024, o plenário condenou os responsáveis em débito e multa, que ia mais ou menos ali a R$16 milhões. No acórdão 926 de 2026, ele nega a maior parte dos recursos, mas reconhece uma exceção importante, de um servidor que tinha recomendado formalmente a suspensão da contratação. E agora, nesse acórdão 1946 de 2026, o ministro relator Benjamin Zimler, do plenário, acolhe os embargos de declaração com efeitos infringentes e estende aquele raciocínio a mais integrantes da equipe de planejamento, afastando para eles o débito e reduzindo a multa. Mas por que aconteceu isso, né? Primeira camada, mais simples: quem só planeja não responde pelo dano quando a decisão de seguir a contratação é da autoridade competente. Vamos trazer aqui para o acórdão, tá bom? O voto registra que a atuação de 2 servidores se circunscreve à fase da concepção da contratação, fase preparatória, sem participação na condução da execução contratual. E aí, mais profundamente, a gente chega na joia desse acórdão aqui, que é a coisa mais importante, tá? O dano só se concretiza porque, em momento posterior à elaboração do termo de referência e estudo técnico preliminar, a cúpula, a alta administração, opta por ignorar o despacho dos servidores que recomendava revisão no planejamento e suspensão dos trâmites da contratação. Essa decisão, tomada por agentes distintos dos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos, foi determinante para o resultado danoso, famoso
nexo de causalidade. Você tem um alerta no seu processo de contratação e ainda assim você vira e fala, seguiremos a contratação. Você rompe o nexo de causalidade de quem elaborou os documentos e identificou uma necessidade de, no mínimo, revisão, e você assume para si a responsabilidade de dar continuidade àquilo que precisava de um pouco mais de zelo. Traduzindo aqui, existia um alerta formal nos autos, quem alertou e foi ignorado sai da linha de responsabilização e quem ignora o alerta fica nela. O raciocínio confirma no espelho. O ex-dirigente máximo da entidade continua condenado depois de recursos e decisões e acórdãos que a gente está trazendo aqui para esse caso concreto. No texto do acórdão fica muito claro, tais atos foram praticados após o gestor ter sido formalmente alertado, vou falar dessa formalidade logo, pela Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação, que emitiu um parecer jurídico expresso e fundamentado apontando a inviabilidade e ilegalidade da extensão, da continuidade daquela contratação. E tem um ponto ainda no acórdão que vale o debate, que é a questão da responsabilidade das empresas. O TCU deixa claro que existe uma diferença radical entre a conduta dos servidores que criaram um mecanismo causador do dano, o estudo técnico preliminar, e as empresas, que apenas executaram um contrato nos parâmetros que lhe foram impostos. É muito normal, nas tomadas de conta especial, a gente ter também a empresa trazida para a responsabilização, mas nesse caso aqui, a expressão linda do TCU, o estudo técnico preliminar foi o mecanismo causador do dano. Significa que o planejamento está sendo responsabilizado, a fase de planejamento está sendo naturalmente responsabilizada, principalmente no ambiente em que você contrata algo depois de meses, ninguém usou, não está na rotina, ninguém fez o treinamento, coisas desse tipo. Ou seja, basicamente o TCU considerou que o estudo técnico preliminar, ou seja, a fase de planejamento que induz a compra de um objeto inútil em si próprio, uma causa jurídica de dano. Nesse caso concreto, o que salva a equipe de planejamento foi exatamente não ter apenas planejado, não ter apenas chancelado um documento, e sim ter demonstrado, registrado nos autos, que existia uma necessidade de revisão, de alerta sobre aquela contratação. Alerta esse, né? Necessidade de revisão que não foi acatada pela autoridade competente, essa sim, deslocando o eixo do nexo de causalidade de quem planeja para o nexo de causalidade de quem executa. E vamos então para as opiniões sobre este acórdão especificamente. Primeiro ponto que não tem como deixar de analisar é a questão da cadeia de responsabilidades. Na verdade, é a questão do dever de decidir no planejamento. Canso de falar isso, planejamento é uma mistura, um grande número de decisões da contratação. Decisão da melhor solução, decisão da viabilidade técnica e econômica daquela solução, decisão dos requisitos que serão utilizados para selecionar o fornecedor, decisão do modo de gestão daquela contratação, critérios de recebimento, obrigações acessórias e principais daquela contratação, que eu vou estabelecer buscando unicamente atingir um objetivo, que é eficiência na minha contratação. E digo mais, não é só atingir a eficiência da contratação, não. Tudo isso que eu acabei de falar, todas essas decisões tomadas no planejamento são voltadas para uma primeira decisão muito importante, que é qual é a justificativa da minha necessidade, que em tese deveria vir no documento de formalização de demanda. Documento professor Carlos Henrique Cox, documento de formalização do demanda, de formalização da demanda é uma ferramenta em que você vai atribuir validade jurídica à demanda em si. É onde você vai avaliar se existe a intenção de cumprir qual o interesse público, seja ele primário ou secundário, mas é naquele momento que eu vou dizer, eu tenho uma demanda, eu tenho um interesse público para tutelar e para executar esse interesse público, eu precisarei de uma contratação. Esse documento, não é isso que a gente faz hoje em dia, né? Só para fins de cumprir termos de PCA, mas o DFD, com essa visão de validar juridicamente a necessidade, ou seja, atrelá-la ao interesse público,
Todas as decisões de planejamento servem para exatamente isso. Rastreabilidade. Se eu consigo voltar no interesse público que eu estou buscando atingir, atender, quando eu estou planejando a minha contratação, o meu planejamento é possível. E nesse caso desse acordo, foi exatamente o que não aconteceu. Eu tinha uma demanda, um interesse público a atender, a contratação foi planejada e os planejadores viram e falam: talvez isso não vá atender o interesse que a gente quer. Dar continuidade a essa contratação pode gerar uma contratação inútil. Despesa sem justificativa pública. No final das contas, é isso. E aí, não tem como a gente não trazer para uma posição do professor Rony Charles, que é a questão da burocracia do planejamento. E aí, o que salvou a equipe de planejamento nesse acórdão foi exatamente não fazer a burocracia do planejamento. Porque o que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas têm tomado um rumo de de produzir documentos do planejamento sem pensar sobre os documentos do planejamento. E quando isso passa, porque uma alta administração pediu, porque um secretário pediu, porque eu não sei quem pediu, porque nananã pediu, mas é a assinatura dele que está naquele documento. Quem se vincula à exigência de número de licenças, de treinamento, de 2 cursos de formação, é quem pede, é quem escreve, é quem assina o estudo técnico preliminar e também o termo de referência. No final das contas, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está assinando, porque quando a gente não decide aquilo que a gente está assinando, a gente se vincula ao que a gente assina, sem a gente ter decidido. Então, muito cuidado, isso é muito importante. E a segunda coisa, para além da assinatura normal, é nosso dever. A parte bonita da burocracia é o quê? Né? Distribuir competência para os seus núcleos dentro do seu órgão e atribuir responsabilidade a cada um daqueles competentes. Não é nosso trabalho ficar, no caso da agente de contratação, por exemplo, ficar revendo o planejamento. Mas quando eu encontro algo que é estranho, que me causa algum tipo de dúvida, que levanta um alerta, é meu dever funcional alertar isso via despacho. E aí, por que via despacho? Lembra do acordo que eu falei? Agora, formalmente cientificado. Se eu aviso para o meu chefe que existe alguma coisa que me causa estranheza, dificilmente eu vou conseguir comprovar isso. Num processo de tomada de contas que eu avisei ele. Uma mensagem de WhatsApp se perde, um e-mail se perde, agora um despacho nos autos fica registrado. E foi isso que salvou a equipe de planejamento nessa contratação específica. Então, muito cuidado. Eu sei que a gente tem diversos fluxos operacionais dentro do nosso órgão, mas tem sempre alguém com poder de decisão. Informe esse alguém com poder de decisão que você encontrou alguma coisa e que essa coisa talvez não esteja cumprindo toda a legalidade necessária para a continuidade daquela contratação. Esse é um ponto extremamente importante para a gente. Tá? E aí, pergunta final, né, dos comentários aqui é: assinar ETP agora é uma atividade de risco? E a resposta é não. Não se você toma decisões antes de assinar o ETP, se você toma decisões do planejamento e reproduz ela no instrumento, vou falar a palavra que eu não gosto, mas vocês gostam, no artefato. Se você toma as decisões e reproduz ela no artefato, seu artefato está justificado. Se você somente reproduz um artefato, um documento padronizado, sem verificar a validade, a legalidade ou a realidade daquilo ali que você está assinando, sim, assinar o ETP, como assinar qualquer documento da administração, seja um ateste, seja um aditivo, seja uma autorização para contratação, seja nomeação de um fiscal, se torna uma atividade de risco. Basicamente, é isso. E aí, vamos lá para o finalzinho. Vamos recapitular toda a tese aqui. Responsabilização da equipe de planejamento tem nexo de causalidade próprio. Quem não produz ETP e termo de referência não responde pelo dano quando a decisão determinante é de outros agentes. Especificamente, quando essas pessoas avisam à autoridade competente o possível alerta, uma necessidade de repensar, uma necessidade de rever essa contratação. E
Quem foi alertado e prosseguiu cegamente, esse sim, responde. Lições práticas do dia, equipe de planejamento. Quando houver divergência, registra por escrito num despacho ou numa nota técnica recomendando uma revisão ou suspensão. Esse foi o documento que salvou a equipe nessa contratação, mas também não fica segurando o processo para tentar resolver. O seu trabalho é produzir planejamento, o trabalho da autoridade competente é tomar decisões. Quando você não consegue produzir o planejamento, ou quando você consegue produzir mais ou menos, porque existe algum indício de ilegalidade, avise e manda para frente. Porque senão, no final das contas, é você o segurador daquele planejamento. Segunda coisa, trate o ETP como instrumento de decisão, não como instrumento de formalidade. Descreva uma real necessidade, compare as alternativas, faça o planejamento bem feito e depois produza o documento. Ok? E não reproduza o documento copiando indistintivamente as últimas contratações ou contratações de outros órgãos. Por fim, autoridade superior. Você recebe um parecer jurídico, um alerta técnico, você tem o direito, sim, de prosseguir a contratação. Direito não, você tem o dever de tomar uma decisão, seja prosseguir, seja repensar a contratação. Em qualquer das situações, cumpra o seu princípio da motivação. Motive de forma robusta qual é o caminho que você irá seguir, sob pena de você ser responsabilizado. Se você assina o estudo técnico preliminar ou termo de referência e quer planejar com um pouco mais de segurança, inclusive sabendo e chegando àquela conclusão final do estudo técnico preliminar de que a solução é inviável, eu te apresento aqui, já falei algumas vezes, do nosso curso de planejamento das contratações, mais de 60 aulas, mais de 16 horas, por R$ 97,00, só R$ 97,00, e você vai sair com decisões práticas, com segurança para tomar as suas decisões e elaborar os seus documentos, ao invés de ficar copiando documento de outro órgão, de contratação passada, sem realmente, de fato, planejar a sua contratação. Se esse acórdão foi útil para você, manda para a sua equipe de planejamento, se inscreve no link, comenta que a gente está à disposição para tentar trazer a jurisprudência mais atualizada sempre. Muito obrigado e até o próximo episódio.